Vamos lá. Mais uma live. Vamos lá, daqui a pouquinho. Vamos dar início aí já à nossa live. Mais um assunto legal para a gente refletir, debater, trazer aqui para vocês. Lembrando aí que perguntas vocês podem fazer, interagir. No final a gente vai estar respondendo, vai estar refletindo, vai estar interagindo junto com vocês. Que tira esse negócio aqui. Opa. Beleza, beleza, vamos lá para mais uma live, mais um dia aí junto com vocês, que vai nos acompanhar aqui ao vivo e também vai assistir aí depois, né, e poder dividir aqui conteúdos relacionados a quem está iniciando com a bicicleta. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao programa Segredos do Bike Escola. Aqui eu apresento estratégia para vocês que por algum motivo não aprenderam a andar de bicicleta e que desejam muito aprender e aprender com segurança. E nós ensinamos em até 4 dias. Isso mesmo, o básico em até 4 dias. E o tema de hoje é: se você tem medo de cair ou bater com a bicicleta, é porque você nunca tentou isso. Eu sou Fabrício Menezes e vou aqui debater um pouquinho sobre o medo. Para a gente começar então a falar especificamente do medo com a bicicleta, se a gente pesquisar ali no Google, consultar em algum lugar ali, o que seria o medo, né? Eu deixei separado aqui no Google, a primeira coisa que ele vai ali trazer do lado da psicologia é o quê? Um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, né? Quando eu percebo que há perigo, vem o medo, né? E mais abaixo diz assim: temor, ansiedade irracional ou fundamentada no receio. Então eu fico com o medo, me faz ter receio de realizar determinadas ações. E existem vários tipos de medo, né? Então eu posso ter medo de velocidade, posso ter medo de altura, tem pessoas que têm medo de água, posso ter vários tipos de medo. E hoje aqui nós vamos falar especificamente do medo que as pessoas têm de cair ou de bater a bicicleta, né? De bater em algum lugar, bater em alguém, e isso acaba travando, né? Esse perigo que ronda ali, que traz o medo, que a pessoa fica ali pensando: poxa, eu morro de medo, não vou conseguir porque há um perigo, eu vou bater, vou cair, vou me machucar, né? Então quem deixa o medo dominar acaba preso a essa questão do perigo e muitas vezes impede, né? Por que muitas pessoas têm medo de aprender a pedalar? Hoje, o que eu venho refletindo diante das experiências que a gente tem?
E muitas pessoas têm medo porque não fazem isso por etapas. Quem não teve medo, quem conseguiu desenrolar, sentou na bicicleta, saiu, às vezes caiu, continuou, ou foi, venceu, legal, não precisou dessas etapas. Mas a pessoa que ela tem muito medo, ela fala, eu vou cair, seja porque ela já caiu ou bateu ao tentar, teve um trauma, ou seja porque ela nunca tentou, que ela falou assim, Deus me livre, eu não consigo isso aqui me dá muito medo e eu não vou conseguir pedalar. Então esse perigo que ela consegue enxergar, que quando ela estiver pedalando ela vai cair, ou quando ela estiver ali aprendendo ela vai cair, trava ela e ela acha que ela nunca vai pedalar. E como que a gente soluciona essa questão? Tratando esse processo por etapas, fazendo ali uma sequência didática. Se eu não consigo fazer tudo de uma vez, como muitas pessoas fizeram, sentaram e saíram pedalando. Esses dias, ontem teve uma aluna que ela falou assim, ó, nós somos em 8 irmãos. Só eu e uma outra irmã minha que não conseguiu. Né? Então eu fui pro triciclo. Ela foi pro triciclo só para não ficar sem pedalar. Todos os outros conseguiram. Eu falei, nem tudo que é fácil para um é para o outro. Tudo que você fez na vida, você já aprendeu assim de cara, né? Aí ela falou assim, mas minha irmã sentou a primeira, na segunda vez ela já saiu e pedalou. Beleza, saiu, não teve medo, não precisou dessas etapas. Mas e você, que está aqui, pagou para estar aqui, para fazer aula com a gente, como é que a gente vai vencer tudo isso? E eu vi aqui hoje, na aula de hoje, eu vi que ela tinha um medo imenso, né? Porque ela andava só de triciclo. Então o triciclo, a rodinha, ela não deixa a bike balançar, ela te dá apoio. Você não consegue, você não desenvolve o controle da cintura, você não aprimora a questão do equilíbrio, você não tem a bilateralidade, que é esse balanço que a bike faz para lá e para cá. Tudo isso impede de ser desenvolvido e te deixa mais confiante. Então, para que a gente possa levar as pessoas a perderem o medo de pedalar, como acontece com os nossos alunos, né? A gente divide em etapas, né? Etapas. E por que as pessoas... Então, Fabrício, focando aí no tema da live, por que as pessoas têm tanto medo de cair da bike ou de bater? Porque, na verdade, né, vão ser 2 etapas que a gente vai debater aqui. Na verdade, ela não domina o que ela precisa dominar, o que ela precisa fazer na bike, que aquilo gera insegurança, gera perigo, como a gente viu aqui, e aí ela vai falar, vou cair, vou bater. E algo que a gente tem que entender legal, e esse conceito aqui eu gravei, nunca mais esqueço como dar esse exemplo, meu grande amigo Daniel Bagdev, lá de Salvador, e eu acabo sempre citando ele aqui nas lives, porque eu aprendi muito com ele e aprendo, e a gente está sempre em discussão, e ele pensa o seguinte, o que é? A gente tem aqui uma balança, o medo versus a nossa habilidade, seja qualquer que for, que a gente já domine ou não, né, que a gente esteja aprendendo. Se eu focar no medo, especificamente aqui falando do medo de cair ou do medo de bater, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou bater, ai meu Deus, as pessoas, o medo vai subindo, o medo vai ficando grande, o medo vai crescendo em cima da pessoa, dominando a mente dela e te trava a habilidade que a pessoa tem, né? E se o medo trava algo que eu já sei fazer, o que dirá aquilo que eu ainda nem sei fazer, que eu estou aprendendo? É óbvio que vai travar. Então o medo, a pessoa ela vê uma situação de total perigo, vai bater, vai acontecer aquilo, fica crescendo e trava a pessoa. Muitas vezes ela já até está dominando o que ela precisa fazer, mas o medo vem e trava. Então, dentre as aulas, a gente usa algumas estratégias que eu vou compartilhar aqui com vocês para vencer esse medo e em que fase que a gente vê esse medo. Primeira coisa é a pessoa quebrar essa objeção que, por exemplo, eu tenho medo porque eu já tentei pedalar, caí e me machuquei, não quero mais. Então ela vê ali que a gente tem processo, que a gente tem uma sequência didática, que a gente tem etapas
que vai deixar a pessoa mais confiante, vai indo aos poucos e ela vai superando esse medo na medida que ela vai fazendo. Uma coisa que eu falo sempre, a primeira coisa que eu falo quando o aluno chega na aula, primeiro eu procuro saber ali um pouquinho se já tentou, se já caiu, se já bateu, para ver como que essa pessoa está em relação ao medo, o que traz ela e faz com que ela tenha tanto medo e não conseguiu ainda pedalar. Se foi caiu, se bateu, ou se porque não conseguiu mesmo. Então chega aqui, ó, presta atenção, a gente vai começar a nossa aula, não se preocupe, procure relaxar, é muito importante a pessoa estar tranquila, e muitas vezes, na maioria das vezes, isso é muito difícil. E aí eu explico, a gente não vai sentar na bicicleta, colocar os pés no pedal, sair pedalando e já como o tradicional todo mundo já tentou. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai etapa por etapa, como eu ainda brinco muito se for criança, é um jogo de videogame, que a gente precisa vencer os desafios daquela fase para passar para outra. Então não adianta eu querer apresentar o todo se eu não sei fazer o básico, se eu não sei dar o primeiro passo. Então eu vou fazer etapa por etapa, a pessoa já olha, já fica mais assim, e a gente começa do algo mais simples, do simples para o mais difícil, né? Para o mais complexo. Então, na medida que eu vou fazendo um exercício mais simples e a pessoa consegue, como é que você se sente quando você consegue fazer algo? Como é que você se sente quando você tenta e não consegue? Né? Aí a gente sempre ouve, mas eu sentei, saí pedalando e fui. Quem aprendeu de uma maneira mais tranquila a pedalar, não consegue perceber, na maioria das vezes, que é preciso dividir esse aprendizado em etapas. Como a gente vem ali de um processo pedagógico, né, já trabalhamos em escola, trabalhamos em várias faixas etárias dentro da educação física, então a gente sempre faz um planejamento que, quando eu vou ensinar um jogo, eu não ensino ele de uma vez. Eu ensino uma parte, depois outra, depois eu junto, aí eu ensino mais outra, junto, e depois eu vou para o todo. E é isso que a gente faz. E esse processo, nós temos percebido o quanto ele tem feito a diferença. Seja para perder o medo, seja para envolver o aluno ou a aluna, e ela vai ficando mais confiante. Então, um grande passo nesse início, a gente ensina como subir e descer da bicicleta, né, de uma maneira agradável. Não é que é uma verdade absoluta, ou certo ou errado. É que tem pessoas que a gente vê se enroscando ali na bicicleta. Parece que está brigando ali com a bike. E, na verdade, tem maneiras da gente subir de uma que fica confortável, fica mais fácil. Como que a gente começa? Qual é a altura do banco que você coloca para uma pessoa que está aprendendo a pedalar? Não é lá nas alturas. A pessoa tem que estar com o pé inteiro o quê? Apoiado no solo. Você se sente mais confiante se você ficar quase sem encostar a pontinha e a bike balançando por um lado, e quando você vai procurar apoio não tem? Ou quando você coloca os dois pés afastados, o pé inteiro no chão e te dá firmeza? Como que você se sente mais seguro, segura? Como que você vai ficar mais tranquila? Porque o que eu preciso fazer com a pessoa que morre de medo de pedalar é deixar ela tranquila. É mostrar que ela vai conseguir, que a gente vai avançar aos poucos, e isso vai fazendo eu vencer o medo. Na medida que eu vou conseguindo pequenos resultados, eu vou ficando mais confiante, eu vou afastando esse perigo, né, que o medo causa, esse receio que eu vou bater, que eu vou cair, porque eu tô vendo que eu tô conseguindo fazer algumas coisas. E até eu chegar na fase que eu vou estar fazendo tudo. Então, quem não percebe que a bike, ela porque pedalou rápido, que a bike ela é um conjunto de ações que envolve os aspectos motores, psicológicos, emocionais, depois, consequentemente, sociais, não vai ter esse olhar. Mas a gente hoje entende.
Porque cada dia a gente vê uma pessoa com uma dificuldade diferente, com um medo diferente, com um nível de medo diferente. Existem pessoas que estão com um pouco de medo e supera, mas tem pessoas que ela não consegue seguir. O medo é tão grande que ela coloca uma força tão grande no guidão. Eu costumo falar assim, calma gente, o guidão não é barra de supino, não precisa de força, você vai ficar dolorido, dolorida, e ainda vai atrapalhar o processo de aprendizagem, porque quando eu estou aprendendo, uma das coisas para a gente pedalar legal é não travar o guidão. O guidão ele não pode travar, ele acompanha, ele naturalmente ele faz o movimento que o banco dá o comando. Então quando é essa sincronia você vai bem. E o medo faz eu travar esse guidão. Então a gente vai fazer vários exercícios que vai eliminar esse medo. Então, começando com o banco baixo de um jeito que você consiga estar com o pé no chão. E eu sempre faço a seguinte pergunta. Do jeito que você está aí, segurando na bike, o pé inteiro no chão, banco ali no meio, sincronizado direitinho, tem como cair? E todas as pessoas falam para mim, não, do jeito que eu tô aqui não tem como eu cair. Então não tem como cair. Tá tranquilo? Tá, tô tranquilo, tô aqui desse jeito, tá beleza, quero ver na hora de pedalar. Fala, calma, segura a ansiedade. E a gente viu aqui, ó, uma ansiedade irracional, uma ansiedade que a gente não pensa. Então, se essa ansiedade tomar conta, a gente ficar preocupado com coisa que a gente ainda nem chegou perto, vai atrapalhar. Então, na medida que os pés vão ficando no chão, a pessoa percebe, a gente começa com alguns exercícios que faz eu identificar o nível de medo que essa pessoa tá. Então eu seguro na bike, aviso que eu vou segurar ali na bike e vou, por exemplo, falar o seguinte, agora eu quero que você coloque os dois pés ao mesmo tempo no pedal. Né? Aí tem pessoa que vai colocar um, depois coloca o outro. Mesmo eu falando que eu tô segurando ali, eu vou segurar, não vou deixar você cair. A pessoa vem e coloca um pé, depois o outro. Não, volta lá, coloca os dois. Tirar os dois pés do chão já é vencer um certo medo ali. Então, se a pessoa coloca rapidinho, eu já tô vendo que ela já não tá com tanto medo, eu já vou avançando, já é super tranquilo. Um outro exercício bem legal que eu faço é segurando a bike ainda, a pessoa com os dois pés no pedal, eu peço para ela retirar uma mão. Eu tô segurando, vou deixar a bicicleta fazer leves movimentos, porque ela vai precisar entender que a cintura vai ter que controlar esse banco. Então, eu afasto uma mão, peço para ela tirar uma mão e fazer uma contagem até 10 ali, um determinado tempo, geralmente até 10. Aí depois a outra, e aí eu já vou vendo, se a pessoa tá ali tremendo, né, já fica ali com medo, a gente já vai ter mais cautela, vai focar mais nos exercícios, para ir deixando cada vez ela mais confiante, para ir fazendo com que ela consiga realizar exercícios simples, porque eu fico feliz, eu fico confiante e eu vou vencendo gradativamente o medo que eu tenho de pedalar, de bater, de cair. Eu vou começar a tirar isso da minha mente, né? Depois eu peço para ela ficar de pé nos pedais. Tá maluco? Não dá. Tem pessoas que tá com tanto medo que quando ela segura aqui, que ela parece ter alguma coisa colando ela não consegue levantar. Tanto medo. Até que a gente vai trabalhando, acalmando e a pessoa consegue levantar. E aí já é muito mais difícil de se equilibrar de pé, muda o centro de gravidade, muda o apoio. Eu preciso fazer força de maneira igual nas duas pernas para que um pedal não desça, né? Então tem todo esse controle. E aí eu peço para ela tirar a mão e contar até 10. É nessas horas e outras da aula que a gente vê que um monte de gente desaprende a contar. Fala, não aprendeu a contar, não? E a pessoa conta 10, né? Eu já percebo que ela tá com medo. Se ela contar suave, os 10 ali num ritmo legal, eu já vou vendo que a pessoa já tá ficando tranquila, vai evoluir bem legal. Esse é um dos exercícios. Beleza, Fabrício. Aí a gente vai fazer todo o exercício de equilíbrio, todo o exercício que faz controlar a cintura, vai indo aos poucos, vai melhorando. E na medida que eu vou conseguindo dominar a situação, né, eu vou ganhando confiança.
ganho confiança, o medo vai indo embora. Vou ganhando confiança, o medo vai diminuindo. Então, as etapas, os exercícios na ordem certa, na hora certa, a hora que eu avanço, que eu troco, faz toda a diferença para esse medo começar a ir embora. E é o que vai acontecendo com as pessoas que demoraram tanto tempo para querer aprender a pedalar, descobriram que existe uma escola de bicicleta, descobriram o Bike Escola ABC, tomaram essa decisão. Teve gente que falou assim para mim já, eu cheguei, mas eu não sei como eu cheguei, porque eu não queria vir, não queria, de tanto medo, mas eu venci e vim. Então o primeiro passo é você vencer e chegar, porque quando chegar aqui a gente vai fazer um trabalho, né, como a gente já está orientando. E muitas vezes, como chegar, né, como vencer esse medo de chegar, de fato começar. Por isso que hoje a gente vem colecionando histórias, a gente vem colecionando depoimentos. Temos o site, a gente até desvinculou e deixou uma página só de depoimentos. Tem 4 lá no site oficial, você clica, quero ver mais depoimentos. Vai cair uma página que só vai ter depoimentos. No YouTube, a gente vem distribuindo aqui no Instagram, várias redes sociais. Por quê? A maioria das pessoas deixam de aprender a pedalar por medo. O medo é um dos grandes motivos, né? O medo de cair, o medo de bater, o medo de se machucar. E aí quando essa pessoa vê alguém que fala que tinha muito medo, tinha muita dificuldade, e ela começa ali ver os trechos das aulas, realmente que a gente coloca ali a primeira aula, mostrando a pessoa com bastante dificuldade, depois a pessoa avançando e conseguindo pedalar. E principalmente quando a pessoa, após o processo das aulas, seja se ela fez 4 aulas, 8 aulas, 12 aulas, se ela ficou com a gente por meses, né, no plano mensal, não importa o tempo, e ela posta ou manda pra gente, pedalando num parque, na praia, com amigos, entre outros lugares, mostra que ela deu sequência. Isso é a maior prova que ela venceu o medo, venceu o medo de cair, venceu o medo de bater, venceu todos os obstáculos. E aí isso incentiva muitas pessoas. Por isso que hoje eu falo bastante. A sua história incentiva outras pessoas. Hoje mesmo uma aluna falou para mim, e se eu conseguir superar isso aqui, porque ela tava com muito medo mesmo. Tava movimentado hoje o espaço que a gente estava dando aula, e ela ia super bem quando não tinha ninguém por perto. Vinha alguém perto, ela travava. E aí fazia tudo que não era para fazer. Então, Fabrício, venci esse medo, vi o depoimento, cheguei, busquei as orientações suas, até tentei em casa, seguindo aí os vídeos, as coisas que vocês postam, ou fui até vocês, comecei a fazer os exercícios, comecei a ganhar confiança, baixou um pouco a adrenalina, baixou um pouco aí esse medo, tal, a pessoa vai fazendo exercício, e aí ela consegue dar as primeiras pedaladas, né? Consegue ali dar algumas pedaladas. Como é que a gente faz? Porque agora vai surgir o medo de que eu já estou pedalando. Quando eu estava com o pé no chão fazendo os exercícios, estava tranquilo. E agora que eu dei as primeiras pedaladas? Como que eu vou parar? Será que eu vou cair? Que eu vou bater? E aí começa a vir a questão emocional, um segundo estágio, né, que a gente fala. Você conseguiu fazer os exercícios ali, agora começou a pedalar, veio alguém e o emocional vem ali e trava, né? Como é que a gente faz com essa pessoa que não consegue parar? E tem pessoas que já até pedalam. Assim, não, eu pedalo tal, mas na hora de parar, Deus nos acuda. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo, tem hora que eu bato, tem hora que eu caio. Porque tem pessoas que traumatizam e tem pessoas que caem, bate, levanta a cabeça e segue. O ideal é não cair, o ideal é não bater, né? É isso que a gente procura fazer com a nossa metodologia. Então, nesse momento que a pessoa já está pedalando, a gente vai trabalhar alguns exercícios que ela já vem começando a dominar a cintura, e é por isso que é muito importante não ultrapassar fases. Eu não estou conseguindo
equilibrar a bike ali, empurrando um pouquinho com o pé, levanto, equilibro com a cintura, quando eu estiver pedalando, vai ficar muito mais difícil. Então, se eu avanço ali passo, dou um passo muito além do que eu estou dominando, vai ficar difícil. Então, quanto mais eu treinar os exercícios de base, mais tranquilo eu vou ficar e mais tranquilo eu vou pedalar. É como uma modalidade esportiva. Quanto mais os atletas treinam os fundamentos daquela modalidade, os exercícios ali, ele vai jogar melhor, porque ele ficou mais expert, ele ficou mais preparado naquele fundamento. Então a gente vai treinar bastante o controle da cintura. E quando a pessoa ela consegue embalar, levantar os pés e controlar com a cintura, ela já vai ver o quê? Vai ficando mais confiante, o medo vai indo embora. Outro detalhe que a gente faz muito, porque as pessoas têm medo de cair ou de bater? Porque ela não sabe parar. Na hora de parar, ela faz de uma maneira que ela não dá conta. Uma das coisas, quando eu estou em movimento, eu falo muito para os alunos numa fase que eu estou segurando no guidão, eles estão apoiados comigo e eles começam ali a pedalar. A gente já sabe que a bicicleta, quando está parada, ela é muito mais difícil de equilibrar, certo? Então, quando eu estou devagar, também, e ela vai querer cair para um lado ou para o outro. Se ela vai querer cair para um lado ou para o outro, e eu estou ali pedalando devagarinho, na hora que ela começa a cair, o que a maioria das pessoas fazem? Coloca o pezão no chão, né? Freiam com tudo. Freia na hora que a bike está inclinando. E isso faz com que a bike termine de cair. Dê um tranco na perna, bata o pedal, né? Ou até pode chegar a cair. E aí, cada vez mais que eu coloco e tenho algo desconfortável, eu vou ficar com mais medo. Eu vou ver ali a questão do perigo muito mais próximo, né? Então, antes mesmo da gente conseguir pedalar, é muito importante a gente ir introduzindo como parar. Tão importante quanto dar algumas pedaladas é conseguir parar. Eu digo que quando eu paro com segurança, quando eu treino bastante, que eu sei o processo legal, que eu consigo parar sem pôr o pé no chão, sem frear de uma vez, eu já desenvolvi sensibilidade legal nas mãos para não frear de uma vez, eu vou conseguir parar melhor. E a gente faz isso antes de estar pedalando. Não vou fazer isso só na hora que está pedalando. Logo nos primeiros exercícios, a gente faz um aluno com o pé no pedal, faço uma contagem, 3, 2, 1, freia, afasta a perna, põe o pé no chão. Eu tenho que começar a educar, condicionar o meu pé, né, o meu sistema motor, que ele não vai colocar os pés direto no chão. Ele tem que primeiro a bike parar completamente para depois eu colocar os pés no chão. E o que faz eu conseguir descer com os pés de maneira segura, tranquila, que não vai bater, não vai dar impacto? O controle da cintura. O controle da cintura é essencial para tudo quando eu estou pedalando, quando eu estou aprendendo a pedalar. Por quê? Eu estou pedalando, estou até conseguindo pedalar, mas agora eu vou ter que parar. Se eu não controlar a cintura, a bike vai cair para um lado ou para o outro. E aí eu vou pôr o pé, vou frear de vez e posso terminar de cair. Então, quando eu estou pedalando e quero parar, se eu tiver com o banco bem no meio, bem centralizado, com a cintura bem retinha, eu vou frear. Se a minha cintura equilibra por alguns segundos enquanto eu freio, paro, eu afasto os pés dos pedais e desço tranquilamente. Então, antes de eu fazer isso pedalando, eu faço isso parado. 3, 2, 1, freou, pé no chão. Opa, a bike caiu demais para um lado. Vamos lá, vamos colocar essa cintura para segurar a bike legal. Freiei, desceu tranquilo, a bike permaneceu no meio, começa a ficar legal. Depois, eu vou fazer isso deslocando. Então, agora vou movimentando, freiei, afasto, o pé desce por último. Quando eu vou treinando essas etapas que antecedem a etapa de pedalar, eu vou ganhando confiança. Vou vencendo medo, vou afastando o perigo, vou vendo que isso não tem tanto perigo.
né? Porque eu tô dominando, não bati, não caí. Quando eu vejo que nossa, consegui parar aqui, mesmo que devagar, e não cair, opa, não tem tanto perigo. Se não tem tanto perigo, eu não vou ficar receoso e eu vou conseguindo avançar, né? Depois a gente pode inserir empurra com os pés no chão, sem os pedais ou com os pedais dobráveis, né? Dobradinho ali, levanta os pés, tô me equilibrando, freio, paro. Então, quando eu faço esse processo antes, vai ser muito mais fácil de eu não me apavorar quando eu estou pedalando. Beleza, Fabrício, ok, entendi, mas eu já estou pedalando. E agora? Já estou dominando isso daí e ainda mesmo assim tenho medo. Então a gente vai fazer o quê? Sabemos que o nosso cérebro não foca em muitas coisas. E se eu ficar focando no medo, eu vou cair. Então existem estratégias para vencer o medo, que é tirar o foco do medo e concentrar o cérebro em outra coisa. Como eu já falei aqui, eu posso conversar, eu posso cantar, eu posso contar. Na maioria das vezes as pessoas preferem contar. Eu posso fazer uma contagem regressiva, 30, 29, 28, 27, que me exige mais concentração. E aí eu preciso de fato me concentrar. Tem gente que é 29, 15, 12, 30, bagunça todos os números. Não consegue se concentrar de tamanho medo. Para, respira, vamos concentrar na contagem de novo, sincronizado com cada pedalada, para que o seu cérebro se concentre e fique atento nisso. Então, a contagem, ela é algo mais fácil, ó, a produção aqui, ó, mandar um abraço aí para a produção, Caio Play e Cristiane aí, minha esposa, vem mandando tempo, vem sempre dando as orientações aí. Então a contagem, ela é algo mais fácil de se fazer ali na hora, que me ajuda a distrair o medo. E aí eu começo a concentrar o meu cérebro, dar foco no meu cérebro na contagem, e o medo vai ficando tranquilo. E aí a pessoa vai se soltando, vai ficando mais tranquila, né? Outra coisa bacana, né, que você de repente tem medo e não fez ainda. Quando você começa a pedalar, ou até quando você está naquela fase que está empurrando e está prendendo muito guidão porque o medo está dominando, tira as mãos, coloca apenas apoiado os punhos, as mãos sobre o guidão e o manete de freio ali, para evitar de você tensionar e segurar o guidão de maneira que vai te atrapalhar. Esses dias veio do nada, no sábado eu falei com uma aluna, eu falei, é o seguinte, você vai, porque às vezes as pessoas não querem colocar a mão inteira, que eu até brinco que é a mão igual você põe para fazer a unha, a manicure, né? Então ela fica com o polegar por baixo, aí ainda falo, não vou pintar o polegar, hein? E aí eu pensei algo diferente, para quem acaba mantendo o polegar embaixo. A aluna colocou assim os dedos em cima dos freios, e começou tipo batucar. Ela destravou na hora, ela estava ali apreensiva, segurando, né? Imagina só, ela segurando ali no guidão, quando ia tombar a cintura para um lado que o guidão tem que virar junto, ela travava. Vinha o medo e travava. Ela tem que parar de fazer essa força. E aí ela começou o quê? Ó, dar uns batuquinhos e começou a parar de fazer força. Eu acho que ela até se interteu ali no batuque, fazendo assim com os dedos no manete, e passou, acho que distraiu o medo e não ficou tão tensa e seguiu. Seguiu ali, destravou legal e mandou ver, né? Então, são estratégias para eu começar a ficar mais confortável, não travar. Porque se eu travo o guidão e não deixo ele fazer um movimento sincronizado com o banco, a bike trava. Aí ela trava, eu bato o pé, tudo que dá de errado, que gera aquela sensação de incapacidade, não estou conseguindo, vai aumentar a sensação de perigo, a sensação de medo, tá? Então, contar é algo muito importante, que eu vou conseguir fazer para vencer o medo nesse estágio, tá? Outra coisa, outra parte, né? Aí comecei a pedalar, tô legal, mas ainda não tô parando. Um exercício legal aí, Fabrício. A gente começa, aumenta um pouco a velocidade, pedalando 10 vezes, para de pedalar. Quando eu paro de pedalar, se eu estiver em um lugar plano, a velocidade vai baixando.
E eu vou controlando só na cintura. E aí eu percebo mais rápido, mais lento, mais rápido, mais lento. Pedala 10, para. Pedala 10, para. E aí eu vou percebendo que eu que domino a bike. Se eu quero acelerar, eu pedalo. Se eu quero diminuir, eu paro. O medo de cair, de bater, muitas vezes também vem pela falta de controle da velocidade ou até da percepção. Olha só, teve aluna que eu dei 3 voltas grandes com ela sozinha, eu só do lado apoiando, e ela falou que eu estava segurando ela. Eu mostrei o vídeo e ela contestou o vídeo, porque ela estava tão assim, preocupada que ela não conseguia perceber. Então, perceber o quanto a bicicleta está aumentando a velocidade, quanto ela está diminuindo, eu fazer o aluno perceber isso. Você percebeu que aumentou? Não, não percebi. Então vamos lá, vamos de novo mais rápido. Percebeu? Ainda não percebi. Ah, agora eu percebi. E quando ela diminui? Então eu começo a ter percepção do que está acontecendo para saber o que eu tenho que fazer. Se a bike está muito devagar, ela vai querer cair para um lado para o outro, eu pedalo mais forte, ela reequilibra. Se ela está muito rápido, o guidão está começando a balançar, está começando a perder o controle, para de pedalar, corrige a cintura, que ela volta e retoma o equilíbrio. E aí eu consigo seguir. Então a pessoa está ali pedalando, a gente vai aumentando e diminuindo. Depois a gente procura utilizar os freios de maneira suave, só para reduzir, ainda não é para parar. A pessoa pedala, pega uma certa velocidade, para de pedalar, vem suavemente nos freios, percebeu que diminuiu, solta, pedala de novo. Embala, 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 para de pedalar, freia suavemente, solta, volta a pedalar. Com esse processo, e quando a gente está aprendendo, a gente pensa mais, a gente olha para o pé, olha para um lado, depois que a gente aprende, a gente não olha mais, a pessoa começa a ir e voltar, começa a dominar, e começa a ficar mais calmo, está envolvido o processo da contagem, já teve todos os exercícios anteriores que deram mais confiança. Nessa hora o medo já está como? Ó, bem baixinho, já está sumindo por conta dos exercícios, por conta daquilo que ela viu que ela vai conseguindo fazer, e aí chega a hora de parar. Próxima etapa é a gente dar algumas pedaladas, e é o que eu uso muito e dá muito certo. Segredo para eu conseguir parar é a cintura estar no meio. Falamos aqui, certo? E para a cintura estar no meio, nem sempre ela ainda está preparada. Ela deveria focar bastante os exercícios anteriores, mas ela não parou. O que eu faço? Peço para o aluno fazer uma contagem, 10 pedaladas, vai lá, pá, 10. Afastem as pernas, e aí eu faço uma analogia com a asa do avião. Para que serve a asa do avião? Para equilibrar, para dar aerodinâmica. Como seria um avião com uma asa só? Será que ele ia permanecer legal ali? Né? Então, abre as pernas. A perna afastada serve para 2 motivos. Para não colocar o pé diretamente no chão com a bike em movimento e para ajudar a cintura a equilibrar. Feito isso, eu já treinei o freio, meio freio, só de reduzir. Freio tranquilamente, sem frear de uma vez. Meio freio, aperto, para. Por último, os pés descem. Nesse momento, eu vou ali, dou um apoio, ajudo a controlar na cintura se eu ver que não equilibrou. Qual é o momento que eu devo frear? Quando a bike está o quê? Centralizada. Se eu parar de pedalar, abrir a asa do avião, que é afastar as pernas, e a bike estiver caindo, eu não posso pôr o pé no chão e nem frear de uma vez, porque a probabilidade vai cair. Até se eu colocar o pé no chão, eu tenho que colocar fazendo uma certa resistência na cintura. Porque pelo menos ele vai para o chão, mas ele não dá aquele tranco, não dá aquele impacto, né? Então, mas o ideal é que eu recupere o equilíbrio, trago o banco para o meio, e aí sim eu vou frear, meio freio, freio até parar, e os pés descem bem legal no chão. Então o aluno começa a repetir isso, consegue uma vez, fica legal, aí outra, consegue, mas ainda vai caindo um pouco. A repetição, o treino é o que vai fazer essa pessoa aprimorar. Falar não resolve, orienta. E aí, com a orientação, tá bom, Fabrício, entendi, é treino. Eu vou repetir, eu falo que quando chega nesse estágio, nesse exercício,
É um dos mais importantes, porque eu tenho que treinar. Já treinei antes, mas essa é a hora que eu já estou pedalando e eu estou morrendo de medo de cair. Eu começo a fazer, paro uma, paro duas, e aí eu volto a dizer, na medida que eu consigo fazer, como é que eu me sinto? Muito mais confiante, muito mais tranquilo, tranquila. E aí o medo começa a sumir, começa a diminuir por toda essa sequência, né? Então, vou repetindo. E aí, legal. Para finalizar, como é que você faz? Porque isso daí que você falou não é uma situação real, Fabrício. É, de fato, é uma situação programada. Sai, pedala, afasta, freia, às vezes eu demoro mais e paro. Então, quando eu vejo que está dominando, porque a gente precisa fazer isso num ambiente livre, a gente precisa fazer isso num espaço mais aberto, sem interferência externa, de preferência nesse momento que eu estou aprendendo, e aí eu vou treinando. Na medida que isso vai ficando automático, vai ficando condicionado, vai ficando legal, aí a pessoa vai pedalar. É um momento que a gente fica até mais tranquilo na aula, de não precisar estar o tempo inteiro do lado. E aí a gente vai pedalar normal, e eu vou falar o seguinte, agora você vai pedalar normal. Na hora que eu falar parou, você vai realizar esse processo sem desespero, ok? Sem desespero. A pessoa vai pedalando, porque agora eu vou simular uma situação real. Alguém faz de conta que o meu comando é como se alguém tivesse passado na frente, é como se algo tivesse acontecido e eu tivesse que parar. E aí eu já me aproximo de uma situação real. O que mais que eu posso fazer para treinar a hora de parar e vencer esse medo de cair ou de bater? Porque se eu treinar bem, se eu fizer vários exercícios e eu dominar essa parada que é tão importante quanto pedalar, o medo vai embora. O medo vai embora. Só que tem uma questão. Segundo estágio, que é a parte emocional. Até agora eu consegui dominar isso e fiz sem nenhuma interferência externa. Aí eu começo com cones. Passa aqui no meio dos cones. Ó, esse cone você vai passar no meio, aquele ali vermelho você vai realizar esse processo de parar. Porque agora você estava indo e parando aonde dava, no espaço livre. Agora a gente quer ir e parar onde a gente quer. E não apenas aonde dá. Então, naquela demarcação que você colocou, eu quero parar. E aí, muitas vezes o fato de colocar dois cones, de colocar os cones, de falar para passar no meio, tem pessoas que já travam. Porque está ligado totalmente aqui. Porque se você treinou, está executando bem, sem interferência externa, por que quando coloca dois cones você trava? Não é mais a parte motora que não sabe fazer. Porque antes eu tinha medo porque eu não conseguia, porque a minha parte motora não respondia, não parava, não tinha equilíbrio, eu não sabia o que tinha que fazer, eu não tinha treinado o que eu precisava treinar. Então, não é mais a parte motora, é a parte psicológica, a parte emocional, porque eu vi o cone e já me desesperei. A gente volta na contagem. A gente precisa vencer esse cone para fazer o que eu tenho que fazer. Porque aí que eu mostro, quando que eu venço o medo? Quando eu estou pedalando em meio a outras pessoas, quando me surge uma situação que eu faço o que eu já aprendi a fazer, o que eu já consigo fazer livre, eu faço em meio às pessoas. Aí eu mostro que eu venci o medo, e quando eu domino isso e não me apavoro e consigo parar de vez, acabou. Eu resolvo todos os meus problemas. Eu falo que assim, antes de aprender a fazer a curva, de passar em lugares estreitos, fazer qualquer coisa, você tem que aprender a parar. E quando você para com segurança, você resolve todos os seus problemas. Não consegui fazer uma curva. Opa, afastei o pé, freiei, parei. Não me apavorei. Vou lá e tento fazer a curva de novo. Agora, se eu não consigo fazer a curva, mas não sei parar, eu me arrebento. Né? Não consigo passar num determinado espaço que está estreito ainda, preciso treinar melhor o controle da cintura. O que eu vou ali e faço? Paro. Passo, vou, treino de novo. Mas eu não bati. Né? Não fiquei tenso. Aí eu não vou deixar o medo ficar grande, o medo me dominar. Né? Então, começo com os cones. Opa, tá parando legal, avançando nos cones. Aí vai começar a andar em meio às pessoas,
vai começar a andar numa ciclovia, vai começar a vivenciar situações mais reais. E cada vez que você vivencia uma situação diferente, você tem uma experiência diferente. E isso vai ficando cada vez mais natural, mais tranquilo, assim como aprender a dirigir. Aprendeu a dirigir, recém-habilitado, tem medo, nunca viajou, não pegou o trânsito. Você fica sempre apreensivo. Aí você vai fazendo, passa um sustinho daqui, outro dali, vai ganhando experiência, depois você tá indo, fala, nossa, né? É como assim, eu faço um caminho. Não conheço o caminho, assusta aqui, assusta ali. Quando eu vou fazer ele a segunda vez, eu já vou mais atento, mais esperto, mais tranquilo. Né? O medo não vai ter mais, porque eu já sei o que vai ter ali, como eu vou lidar com os obstáculos que tem ali. Né? Então, nesse processo, a gente vai fazendo com que as pessoas vençam o medo. Primeiro, o medo para chegar, a querer pedalar, chegar até a gente, e com esses diversos exercícios, com essas estratégias que faz o cérebro focar em outra coisa, a pessoa consegue vencer o medo. Já chegaram pessoas com muito medo, que a mão pingava, suava, e apertava, e ficava marca assim, ó, da manopla na mão, e conseguiram ficar mais tranquila e ir vencendo. Então é todo um processo, é toda uma estratégia. Uma outra situação que acontece muito, eu falei da questão dos pontinhos dos pés, e que a gente já recebeu, é assim. A criança tem uma bikezinha, aro 16, pedalou de rodinha, tá crescendo, o pai vai lá e compra uma já 24, pula 20. Porque não quer perder, por isso aqui. E às vezes a criança já tá no tamanho de pedalar legal na aro 24. Porém, ela está com a pontinha dos pés, quando fica retinha no chão. E ela não aprendeu a pedalar ainda. O que vai acontecer? Vai gerar insegurança. Então tem que tomar muito cuidado com o tamanho da bike que eu vou aprender a pedalar. Quando eu aprendo, aí outra história, o banco sobe, fico na ponte, mas aí eu já estou dominando. Estou dominando o equilíbrio, estou dominando a cintura, estou coordenando, estou parando legal, não estou me desesperando, já venci o medo. Aí tudo bem, você coloca a bike que você pode ficar com os pés meio que na pontinha aqui. Se você tirar as medidas direitinho, quando o banco está na altura correta, é mais ou menos isso. É o pé na beira da pontinha, não é o pé todo apoiado no chão, não. Isso a gente só usa para aprender a pedalar, para justamente envolver a pessoa nesse processo todo que vai levar ela a vencer o medo, que vai levar ela a vencer o trauma, o medo de cair, o medo de bater, porque eu fico confiante, porque eu sei parar, né? Então quando você coloca nesse início muito na pontinha, aí eu peguei a bike do meu marido, fui querer aprender, mas eu sentei, aí já fui pro chão. Não, calma, você tem que ter apoio, você tem que controlar, tem que fazer as coisas aos poucos, né? A ansiedade, e principalmente essa irracional que a gente não pensa, ela atrapalha muito, porque eu já quero pedalar, eu já quero fazer isso, mas eu não consigo fazer um todo, então tem que fazer por etapas, tem que fazer por partes, né? Então esse é o processo, esse foi o bate-papo, o assunto, as estratégias que a gente utiliza e queríamos compartilhar aqui hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui. Eu vou dar uma olhadinha se tem algum comentário para a gente responder alguma coisa. Olha aqui, a Tânia Mara. Tenho vontade de começar a andar de bike, mas tenho medo de cair e me machucar. Tenho 57 anos e osteoporose. Mara, a maioria das pessoas, como eu falei aqui, chega até nós com esse medo realmente de cair, de machucar. Não sei se você já bateu, já caiu, já machucou, ou se você nem sonha com que isso aconteça. Às vezes a pessoa ela tem alguma questão física, problema no joelho, na articulação, ou alguma outra coisa que realmente aumenta mais o medo, porque ela aumenta, né? Aumenta a questão do perigo, né? Ela vai falar, poxa, se eu bater isso aqui, já tá ferrado, eu vou ferrar mais ainda, né? Mas, Mara, tudo que a gente falou aqui, Tânia Mara, tudo que a gente falou aqui trouxe, a gente recebe muitos alunos com osteoporose, muitos alunos com artrite, muitos alunos com algumas situações, claro que a gente toma os devidos cuidados, tá? O legal da bike é que é uma atividade física que não tem impacto nas articulações, né? E devido a todo esse processo, as pessoas vão vencendo o medo de cair. Porque você não vai cair se você seguir esse passo a passo. Se você ir
dominando cada etapa, cada fase, até você ficar confiante, chegar na fase das pedaladas, na fase que você vai treinar o Pará. Então eu espero, Tânia, que esse bate-papo aqui tenha encorajado você um pouco mais. Lhe convido a assistir depoimentos de muitas pessoas que morriam de medo e conseguiram superar esses medos no processo das aulas, né? E eu volto a falar, esse processo ele trabalha em muitos aspectos. Não é só aprender a andar de bicicleta. Aprender, de repente eu subi e aprendi. Mas quando a pessoa aprende através das técnicas, das orientações, desses processos, ela ganha muito mais que aprender a andar de bicicleta. Ela avança em muitas outras coisas. E não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou falando isso para vocês porque é o que eu ouço das pessoas. A pessoa, às vezes, de uma aula para outra, vem, nossa, aquilo que você fez, eu apliquei ali no meu trabalho, na minha vida. Nossa, eu contei, eu acalmei. Eu não gostava de bike, agora meu filho está gostando. Então, as pessoas têm conseguido ter muitos ganhos, além do aprender a andar de bike, através desse processo que envolve todo esse aprender de bike da maneira que a gente trabalha. Beleza, Tânia? Manda aí, chama a gente no WhatsApp, no direct, que a gente vai estar à disposição. Galera aí, ó, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, ó, André, obrigado por hoje. Nossa, olha que legal aí, ó, o Léo adorou a aula. André, vamos seguir no processo dele, porque a gente já está organizando a agenda e nós vamos começar a trazer aqui nas lives alunos que vão contar a sua história, vão falar do medo, vão falar dos desejos, vão falar do porquê dos traumas, como superou, como que foi, porque cada aluno nosso não é apenas um aluno, cada aluno nosso é uma história, é uma transformação, gente, que quem está de fora, eu nunca imaginei que seria o que eu vejo hoje. Eu nunca imaginei. Tem hora que parece que as aulas é um tipo de terapia. Tem hora que parece que as aulas sabe, não são só aulas. O processo que é feito trabalha muito. A pessoa vai ficando confortável, vai ficando confiante, vai ficando feliz, porque, poxa, eu consegui levantar o pé e ficar um pouquinho. Né? Eu não consegui um todo, mas eu consegui isso. E ela vai avançando, e a questão de você estar feliz, a questão de ser prazeroso, eu falo, tem que ser prazeroso. Não, Fabrício, não está sendo prazeroso. Então vamos mudar esse negócio aqui. Vamos fazer diferente, porque tem que liberar, tá liberando endorfina, tá liberando serotonina, como a gente falou na live passada, tá mandando o cortisol embora, tá aliviando o estresse e não está sendo prazeroso. Então a gente vai mudar o exercício, a estratégia, para que seja legal. Né? Obrigado, André. Aí, realmente, amanhã nós temos 2 aulas com o Léo e vamos avançar para valer. Ó, o Daniel. O Daniel passou por aqui, hein? Um abraço, Daniel, meu amigo. Ronaldo, fera. Deixa eu ver quem mais aqui. O Rafa. Deixa eu ver lá para baixo se tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, algum comentário. A gente vai estar aqui à disposição para responder, porque estamos chegando ao final de mais uma live. Terça-feira, 19h44. Vamos trazer mais temas legais. E, pessoal, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Bike Escola ABC. Siga a gente aqui no Instagram, Facebook. Visite o nosso site, chame a gente no WhatsApp, que estaremos à disposição para ajudar vocês, né, com um pouquinho que a gente vem aprendendo diariamente com as pessoas. Eu sempre falo, cada aluno me ensina muito. Hoje eu falei, ó, você, com todo esse medo, essa dificuldade, me ensinou muito. Eu aprendo, né? A gente aprende todos os dias e por isso que a gente vai melhorando o serviço que a gente oferece. Então, se você tem dúvidas, quer deixar seu comentário, manda pra gente, sugestões, e a gente vai trazer para vocês aqui esse bate-papo em assuntos que sejam de fato interessante, que façam sentido para todos vocês. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, um abraço, ótimo final de semana. Contem com o Bike Escola ABC e até terça-feira, 19h44, estaremos aqui novamente. Um grande abraço
Tchau, pessoal. Valeu!